ouvir a tua voz, ó Deus. Desejamos receber a tua palavra no nosso coração, por isso abrimos, ó Deus, nosso coração para tal. Vem, Espírito de Deus, tendo a liberdade de vivificar em nosso coração toda a palavra vida e tudo que será falado. Sem a presença do Teu Espírito, ó Deus, palavras são meras palavras, mas quando Tu ages na nossa vida, as palavras se tornam vida, porque a verdade que o Senhor Jesus falou é Espírito e vida. Portanto, vem, Espírito de Deus, tem liberdade para falar conosco e agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, hoje nós fizemos duas leituras do Evangelho. Na verdade, somente a segunda leitura seria o Evangelho que nós tínhamos que falar hoje. Mas eu quero aproveitar e fazer essa ligação com o Evangelho de quinta-feira, que falava a respeito da anunciação que o anjo fez a respeito do nascimento de Jesus para Maria. Então, dia 25 de março, no calendário litúrgico, é o dia da anunciação, é o dia em que o anjo anunciou a Maria. Nós vivemos o dia da anunciação da bem-aventurada Virgem Maria. O anjo falou que ela seria bem-aventurada. Em primeiro lugar, eu quero dizer com isso que nós temos também a nossa doutrina referente a Maria. Né? Muita gente que pensa que por nós sermos protestantes, nós detestamos Maria, que nós abominamos a mãe do nosso Salvador. É claro que nós não temos muitos dogmas relacionados a Maria que tem a Igreja Romana. Entretanto, nós temos sim a nossa mariologia que coloca Maria como um dos ícones de fé, ou seja, ela foi exemplo de fé para cada um de nós. Você não pense jamais que Deus escolheria qualquer mulher para ser a mãe do Salvador, de forma alguma. Ele escolheu aquela que fosse mais apropriada para criar Jesus, para conceber e criar Jesus. Portanto, esse dia em que foi anunciada ela é um dia que nós, como diz a Bíblia, da honra, quem se deve honra, nós também honramos então Maria como um ícone de fé, não como intercessora, como tem a Igreja Romana, mas apenas como ícone de fé, um exemplo de fé a ser seguido. Ok? Então, uma vez alguém falou, que vocês não gostam de Maria, muito pelo contrário. A gente gosta muito e procura obedecer muito aquilo que ela ensinou. Uma das coisas que a gente aprende com ela, nós vamos meditar nesta noite. Mas a coisa mais importante que eu digo que a gente aprende com ela é quando ela diz, fazer tudo o que Jesus nos mandar. Né? E quando a gente obedece o que Jesus mandou, então nós estamos honrando esse ensinamento que Maria deixou. Bom, depois da segunda leitura que nós fizemos, para poder terminar a primeira, a segunda se refere então à entrada de Jesus em Jerusalém. Né? O dia em que Jesus entra em Jerusalém, não de qualquer forma, ele já havia entrado várias vezes em Jerusalém, mas dessa vez ele é reconhecido como o rei que foi mandado por Deus. Bendito o que veio em nome do Senhor. Era isso que as pessoas falavam. Bom, eu quero fazer então aqui um link com essas duas passagens, a passagem do dia de hoje e também a passagem das Escrituras referente ao dia 25 de março. Por que 25 de março? É que daqui 9 meses é Natal. O anjo anuncia que em 9 meses Cristo nasce. Isso é lógico da pedagogia, da liturgia. Né? Então, eu gostaria de refletir a respeito da primeira passagem, inicialmente. É um versículo muito importante dentro dessa nossa meditação a respeito do anunciamento do nascimento de Jesus, da anunciação do nascimento de Jesus. O versículo 34, para entendermos melhor, depois que o anjo anuncia a Maria, olha, tu vai conceber, tu vai dar à luz a um filho, ele vai se chamar Jesus, ele será o Salvador do mundo. Ela fala assim, mas como que eu vou conceber se eu não tenho marido, se eu não ando com homem algum, como pode isso acontecer? Então a resposta vem do anjo, versículo 34, a partir do
34 diz: então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só, em primeiro lugar, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ok, eu quero trazer isso para dentro do contexto de Jesus entrando também em Jerusalém, sendo reconhecido como o Filho de Deus. Na verdade, nós podemos aqui fazer todo um paralelo entre Jerusalém e nós, porque segundo a Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 20, ou 21, melhor, diz que a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro que desce do céu. Portanto, a igreja, que é a noiva do Cordeiro, é a Nova Jerusalém. Jesus entrando então em Jerusalém, sendo reconhecido como o Filho de Deus, é uma figuração de Jesus entrando em nossa vida, sendo para nós o nosso Salvador, o Filho de Deus. Também a concepção de Maria aqui também se refere à nossa concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É interessante porque não tem outra maneira pela qual Deus desça sobre nós, pela qual nós possamos conceber Jesus no dia de hoje, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, o poder dele, que desce sobre as nossas vidas e nos faz conceber a Cristo. E tem tanta gente fazendo confusão a respeito do receber o Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo, e aqui é que está o nascimento, o batismo com o Espírito Santo, a concepção do Espírito Santo na nossa vida, quando ele entra no nosso coração. Quando o Senhor Jesus nos é concebido, e eu quero falar uma coisa que é muito importante a respeito disso, tem muita gente achando que receber Jesus é tão somente fazer uma oração qualquer. É dizer: Jesus entra no meu coração, faz morar em mim, e eu quero que tu me salve, que tu me leve para morar no céu, que beleza, está tudo feito. Não é isso. Aliás, nem depende disso. Você que frequenta aqui constantemente já deve ter percebido que nós não fazemos aqui apelos para que as pessoas venham à frente e receber Jesus, para que as pessoas venham falar: Jesus, eu te recebo, e falar uma oração que muitas vezes nem está no coração. Porque seria desnecessário eu fazer tudo isso, porque se você está recebendo a palavra de Deus, nessa hora você está recebendo a Jesus. A palavra de Deus é Jesus. O verbo virou gente. E a maneira que Jesus colocou para que nós tivéssemos ele, porque ele falou: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei para vós. Se dá através do Consolador. Ele diz: eu enviarei o Consolador e estarei com vocês até o fim do mundo. Jesus está conosco por meio do seu Santo Espírito, e o recebemos pela sua palavra. Quando essa palavra que nós recebemos, o Espírito de Deus vem sobre ela no nosso coração. Por isso é muito importante que você sempre esteja perto da palavra de Deus na hora da pregação. Por isso essa hora é uma hora tão importante na nossa vida. Eu sempre digo que o culto todo é um conjunto imperdível na nossa vida. Sabe, todo louvor, desde o início, o momento do arrependimento que temos no início, os louvores que nós cantamos, as canções de consagração, as orações que nós realizamos durante o louvor, as leituras bíblicas, tudo tem o seu ponto. E a mensagem, tudo isso faz parte de um só culto. Não é a primeira parte e a segunda parte. Eu vou lá para o culto, vou aproveitar que até as 8 e pouco é louvor, aí eu chego 8 e pouco mesmo, na hora da pregação. Sabe, na verdade você perdeu meio culto se você fizer isso, porque o culto começa às 7h30 com um momento de arrependimento. Quem se achega a Deus tem que se achegar com o coração quebrantado, contrito, arrependido de tudo, todo o mal que tenha feito, todo o pecado que tenha praticado. E quando você perde esse início do culto, você já perdeu essa parte que era essencial. E aqui chega então a palavra de Deus, que é também esse momento, sabe uma coisa? Se não houver